Olá, eu sou o professor Diego e esse é o curso de redes de computadores. Na aula anterior, nós vimos sobre a borda da internet. E dando continuidade a esse assunto, o tópico dessa aula é redes de acesso. Bom, quando se fala em redes de acesso, nós estamos aqui dizendo como, os hosts, esses dispositivos, sistemas finais da internet, como eles vão se conectar à internet. Então aqui, formas de acesso, nós vamos destacar a forma DSL, ou conexão via cabo, ou FTTH, quer dizer Fiber to the Home, ou seja, através de fibra ótica, e também temos aí muitos casos de conexões através da internet móvel, 3G, 4G e 5G. Se nós observarmos essa figura, então nós vamos tratar aqui dessa conexão, ou seja, como o sistema final, como seu dispositivo aí, se conecta à rede, se conecta ao seu provedor de serviço de internet, ao seu ISP. Então, esses links de comunicação que estão destacados, que é o nosso objeto de estudo nesse momento, tá? Então imagine você, com o seu celular aí se conectando a uma torre através do seu pacote de dados, Então como que esse sinal da torre chega até esse roteador? Ou se não, como que você na sua casa, conectado no Wi-Fi, como que chega esse sinal do Wi-Fi até ao seu provedor de internet? O objetivo da nossa aula é explicar como ocorre essa primeira conexão, como ocorrem essas redes de acesso à internet. Como curiosidade, eu coloquei aqui alguns dados sobre como está o acesso à internet no Brasil. Então aqui nós temos uma pesquisa levantada pelo IBGE em 2018 que aponta que naquela época 79,1% dos domicílios brasileiros, ou seja, das casas, possuíam conexão com a internet. Então teve um aumento considerado, fazer uma comparação com 2017, que era de 74,9%. Para trazer um contraponto, para ver se tinha alguma outra pesquisa na área, eu também destaquei aqui a pesquisa feita pelo CETIC-BR, tá? Que é uma entidade aí, que é envolvida em muitas pesquisas relacionadas à qualidade da internet, formas de acesso aqui no Brasil. Então, uma das pesquisas chama TIC Domicílios, Então, em 2019, essa pesquisa apontou que 75% dos domicílios nas áreas urbanas possuíam, na época, acesso à internet. Então, veja bem que eu imagino que hoje, 2021, quando está sendo gravado esse vídeo, nós estejamos aí por volta disso, de 75 a 80, talvez um pouco mais de conexão, Então, quem sabe chegando a 82, 83%, Então é mais ou menos aí nessa faixa, Se nós observarmos esse gráfico, nós temos aí ainda pelo IBGE, essa primeira pesquisa, Nós temos aqui os indicadores por região do Brasil. Então, região norte, região nordeste, região sudeste, Então, a gente consegue observar que no total, ainda nós temos aqui algumas regiões que ainda estão bem abaixo, desse índice, Então, se destaca aqui no região sudeste, com 84%, do total, mas se considerar só a área urbana, 86,5%, e a região centro-oeste também, com uma alta taxa aqui de conexão, Mas sabemos que ainda é alguma coisa que, beleza, mas o que é conexão com a internet? É uma conexão de qualidade, Realmente o sinal que esse indivíduo, ou que essa residência está recebendo é o suficiente, para que ele faça ali o seu trabalho ou possa usufruir
de uma internet de qualidade? Então a gente entraria em outras discussões, né? Bom, vamos continuar aqui no nosso tema da aula. Então, quando nós falamos em acesso por cabo e DSL, geralmente nós temos uma estrutura desse formato, né? Então, você vai ter na sua casa ali um modem, né? Que vai transmitir, geralmente aqui por fibra, né? Ou se não utilizando a própria infraestrutura de telefonia, né? No caso do DSL. Então, você pode usufruir nesse tipo de cabo ou DSL, você pode utilizar tanto aqui a infraestrutura de telefonia, né, chegando até aqui no seu provedor de internet, ou você pode também, né, o seu provedor de internet a cabo, ele pode ter passado uma fibra aqui nos postes de energia para chegar até no modem na sua residência. Vendo mais a fundo sobre DSL, nós vamos aqui entender melhor como que se dá esse tipo de acesso. Bom, para iniciar, DSL vem de Digital Subscriber Line, né? Ou seja, de linha de assinante digital. Então, está caindo em desuso, né? Mas ainda é muito utilizado no Brasil, principalmente nas regiões em que a internet a cabo ainda não se popularizou, né? Porque a internet a cabo necessita de você implementar uma estrutura nova, né? Para poder chegar com essa internet até a casa do cliente. Quando nós falamos de DSL, ela utiliza a própria infraestrutura de telefonia, né? Então, sabendo, né, que a telefonia existe há muito mais tempo do que, por exemplo, a TV a cabo, então a gente, né, é fácil concluir que em locais onde a infraestrutura, né, ainda não teve um planejamento, uma implementação para a TV a cabo, por exemplo, então é utilizado a própria infraestrutura de telefonia para essa comunicação. E como acontece isso, né? Imagino que, dependendo da sua idade, você vai até se lembrar, né, de como era a internet, principalmente aqui nas cidades aqui do estado de São Paulo. Então, onde eu posso dizer com mais propriedade, pois eu vivo aqui já há algum tempo. Nesse caso, essa internet ela funciona o seguinte. Então, nós temos aqui a central telefônica, né, que não pode ficar muito distante do cliente, né? Também tem essa questão da distância, né? Então a linha telefônica ela vai conduzir simultaneamente dados e sinais telefônicos tradicionais, né? Então nesse caso na central telefônica, né, onde você vai se conectar com a internet e com a parte da rede telefônica, eles utilizam o mesmo cabo. Mas como que eu consigo enviar dados, né? Ou seja, consigo enviar tanto dados de internet quanto sinais telefônicos, né? Então nós temos aqui essa DSLAN, né? Que ela seria o quê? Um multiplexador digital de acesso à linha do assinante. E na casa do assinante nós temos o splitter, né? Não sei se vocês já tiveram contato, mas ele é um itemzinho bem pequeno, onde você tem aí duas possibilidades, né, de conectar aqui duas saídas de fio semelhante àquele que vem, né, do próprio telefone. Então, em um deles você coloca o telefone, em outro você coloca o modem DSL, né? Então, o que acontece nesse momento? Bom, os dados, né, que vão aí ser enviados para a internet, eles vão seguir uma frequência, né? E o que está sendo aqui os sinais, né, do telefone vão ser transmitidos com outra frequência. Então, o telefone de 0 a 4 kHz, dados de upstream, ou seja, o que sai do cliente e vai para a central, né, esse upstream, de 4 a 50 kHz, e o downstream, ou seja, o dado da internet que chega, né, para o computador do cliente, o computador do usuário, então esse dado de 50 kHz até 1 MHz, né? Então por isso nós temos aqui uma velocidade de download maior,
né, do que a velocidade de upload, né, até porque essa frequência também tem impacto na velocidade da transmissão. Então esse dado aqui ele é codificado, né, colocado nessa frequência específica, e aqui ocorre essa separação, né, quando esses dados vêm no sentido de downstream, aqui são transmitidos, né, com frequência diferente até a casa do cliente, né, dessa operadora de telefonia. Então esse padrão nos dias de hoje ainda é muito popular, né, no Brasil, por ser mais barato, né, e se implementar por conta do aproveitamento, né, dessa linha telefônica, então torna-se aí um custo mais barato de ser implementado, né? Porém a qualidade você não consegue, né, a mesma qualidade do cabo, no sentido de ganho de velocidade e possibilidades, né? Então geralmente esse acesso DSL à internet é da mesma empresa que fornece o acesso telefônico local. Então, se você comprou da empresa X, né, você tem o telefone da empresa X, também os dados da internet vai vir aí pela mesma empresa, né? Geralmente você olha na conta, pelo menos quando eu tive, né, alguns anos, né, a conexão por DSL, você tinha lá pacote de telefonia, né, pacote de voz, você tinha ali pacote de dados, né? E você tinha assinatura aí da internet, vinha bem especificado numa mesma conta, tá? Quando se fala em DSL, né, você pode ter ouvido falar, mas eu ouvi falar alguma coisa sobre ADSL, VDSL, né? Então, assim, saiba que são variações dessa tecnologia de DSL, tá? Elas, o que diferencia basicamente entre elas é a distância, né, da casa do assinante até o DSLAN aqui, ó. Né? Então essa distância impacta bastante na velocidade. Lembro também que uma das formas de você contratar, né, às vezes tinha internet, mas se você morasse muito longe da central telefônica, a sua opção era contratar alguma internet por algum provedor, né, via rádio, né, que era uma solução principalmente para cidades menores, né. Então, se você morasse ali próximo da central, que geralmente posiciona aí no centro da cidade, né? Se você morasse dentro de algum espaço ali aceitável, né? E se no quadro de distribuição, né, houvesse ali espaço, você tinha a possibilidade de conseguir esse acesso. Continuando, né, nós temos aqui agora acesso doméstico por cabo, né? Então, embora o DSL utilize a infraestrutura de telefone local da operadora, o acesso à internet a cabo utiliza a infraestrutura de TV a cabo da operadora de televisão. Um dos grandes players aqui do Brasil é a NET, né? A Claro, que oferece esse tipo de conexão. Então, uma rede de acesso híbrida, fibra coaxial, né? Também, se você observar na internet essa sigla HFC, quer dizer esse tipo de conexão, né? Uma conexão a cabo, né, que é híbrida, que utiliza tanto fibra como coaxial. Mas como assim, né? Então você tem aqui o terminal de distribuição, né, do seu provedor de internet, né, que te provê, por exemplo, telefone, TV, né? Geralmente tem esses pacotes. Você compra o pacote TV, a internet está mais barato, o telefone também, né, o telefone fixo. Então você tem aqui o CMTS, né, que quer dizer Cable Modem Termination System, né, o sistema de término do modem a cabo, né, e nesse momento ele sai com fibra, né, aqui desse terminal de distribuição até algum nó, né, próximo ali, se for no caso um condomínio, geralmente na entrada do condomínio, né, se for aí algum bairro, né, você vai até um local desse bairro onde é que você chega com a fibra, e a partir dali você distribui, né, naquele bairro, né, ou naquela região através de cabo coaxial, né? Então esse cabo coaxial ele vai até a residência, né? Então observe, você tem um entroncamento apenas, né? E esse entroncamento aqui ele vai derivando, né, para os clientes. Então você pode ter vários clientes conectados em um mesmo entroncamento aqui, né? Então pode ter centenas de residências nesse mesmo cabo. Então você lança um cabo coaxial e vai fazendo aqui derivações para entregar a internet para o cliente, né? Então, como o DSL, o modem a cabo é, em geral, um aparelho externo,
né, que se conecta ao computador residencial pela porta Ethernet. Então ele vai chegar geralmente na sua casa aí no modem, né? E a partir do modem, ou você faz uma conexão sem fio, ou você pluga ali nesse modem um cabo, né, um cabo Ethernet, para poder fazer o seu acesso, né? Você ter essa conexão com a internet. Então, basicamente, é assim que funciona um sistema híbrido, né? HFC, também conhecido como internet a cabo. Quando se fala em FTTH, né, nós estamos falando do seguinte conceito, né, que ele oferece um caminho de fibra ótica da CT, né? O que seria essa CT? Seria a central telefônica diretamente até a residência, né? Então tem algumas operadoras aí, né? Que, por exemplo, uma bem popular aqui no estado de São Paulo, que é o Vivo Fibra, né? Onde a fibra ela vai desde lá da central telefônica até a casa do cliente. Então temos que pensar assim, né? Que apesar de possuir um custo elevado, né, essa transmissão, ela, né, para poder implantar, porque você imagina que vai ter que ter essas fibras, né, saindo da central telefônica até chegar na casa do cliente, né? Em contrapartida, a durabilidade da fibra óptica ela é consideravelmente maior do que a de cabos de cobre, né? E há pouquíssima perda de sinal por conta da sua imunidade, tá? Então nós vamos ver aí na próxima aula sobre esses meios físicos, tá? Também, né, com relação à interferência eletromagnética, então você consegue levar um sinal com uma intensidade muito mais forte, né? Uma qualidade muito melhor, desde a central telefônica até o sistema final, né? Até o host ali que faz essa conexão, né? A tecnologia mais utilizada para a instalação de fibras, né? Fibras óticas pela operadora é a Gigabit Passive Optical Network, né? Ou seja, GPON, né? Essa sigla aqui. Então, vocês ouvem falar GPON, quer dizer que essa tecnologia aqui mais utilizada, né? Então ela é capaz de transmitir por mais de 60 km, né? Uma distância considerável. Então ela envia o sinal e entrega o sinal download com 94% de eficiência e o upload com 93% de eficiência. Ou seja, a perca, né, que você vai ter aqui da central até no cliente, ela é praticamente ou quase, né? Ela é quase nula. Então essa GPON ela é capaz de atingir velocidade de até 2,5 gigabits, né, para download e 1,2 gigabits para upload. Então cada residência vai possuir esse item aqui, o ONT, né, que é conectado por uma fibra óptica dedicada, né, que vem aí do distribuidor da sua região. Então esse distribuidor ele combina certo número de residências, né, em geral alguma coisa ali abaixo de 100, né, e a única fibra ótica compartilhada que se liga a um terminal de linha óptica OLT, né, na CT da operadora. Então você tem aqui um distribuidor, né, então ele chega até algum determinada localização do bairro ou do condomínio, né, e a partir dali há uma derivação aqui desse sinal e a gente consegue ligar essa UNT, né? Então um item interessante é que a fibra vai até dentro da casa do cliente. A partir daqui o cliente se conecta, né, ou por Wi-Fi ou através de cabo aí de cobre, certo? Alguns outros tipos de acesso doméstico, né, que nós temos é que em locais onde a DSL, o cabo e o FTTH não estão disponíveis, né, então nós podemos ter, por exemplo, um enlace de satélite, né, ou seja, o sinal vem direto do satélite para o cliente. Então pode ser empregado para conexão em velocidades não maiores que 10 a 30 megabits por segundo, né? Então pode ter operadora que ofereça alguma coisa um pouco a mais, um pouquinho a menos, né? Mas certo é que atualmente, né, pelo que é possível a gente ver nesses sites de venda, hoje em dia o comercializado, né, o padrão seria esse de 10 e tem algumas empresas que oferecem
aí uma velocidade um pouco superior, aí chegando até 30 megabits. Aqui nós temos 3 exemplos de empresas, né, que são provedores de acesso por satélite. Uma outra possibilidade, né, de acesso é o acesso discado, né? E esse acesso discado aí, se eu conseguir o somzinho, eu vou pôr até aqui no fundo, né, desse vídeo aqui, esse áudio, né, do som do acesso discado, você se lembrar de como era, né? Então, o pessoal que gostava de acessar a internet no início dos anos 2000, né, vai se lembrar de como era isso. Então, você tinha um usuário e senha, né? Você se conectava à internet por meio de um modem, né? Esse modem, geralmente, ele era uma plaquinha externa, né? Que você acoplava aí na placa-mãe do seu desktop. E através desse modem, né? No caso do desktop, através desse modem você conseguia fazer uma comunicação, né, por dados, utilizando a linha telefônica. E isso era um problema, né? Porque você estava conectado, se alguém ligava, você tinha um risco de perder a conexão com a internet, né? Se alguém tirava o telefone do gancho, também você poderia perder. Tinha a questão do pulso, né? Se você usasse essa internet discada, durante o horário comercial, você pagava, né, uma taxa maior. Então, quando chegava na madrugada, o pessoal acabava utilizando, porque pagava pulso único, ou no final de semana. Então, a gente tem bastante história para falar sobre esse tipo de acesso aí, tá? Uma outra forma, né, de meio de acesso, agora também pensando aí no ambiente empresarial, né? Até agora nós tínhamos visto bastante solução de acesso doméstico. No caso do empresarial, nós temos o Ethernet, né, que é tanto empresarial quanto doméstico. Esse tipo de acesso, né, imagine você no seu trabalho, né, geralmente tem lá um laptop, você tem ali um desktop na sua mesa, né, e nesse momento tem um cabo conectado ali, geralmente da cor azul, né, no seu computador. Então esse cabo aqui a gente fala com a ligação do tipo Ethernet, né. Então ele prevalece nas universidades e empresas e cada vez mais nas residências. Então hoje em dia é comum, né, você ter até um cabeamento dentro da sua casa, né? Vamos dizer que o modem da sua operadora está lá na sala, né? O seu computador está lá no seu quarto, então você leva um cabo, né, da sala até no seu quarto para você ter ali uma garantia de melhor conexão. Nesse cenário, ela é utilizada para conectar hosts ao roteador da borda, né? Então imagine aqui, quando nós temos o roteador da borda, né, um roteador institucional, então você tem esses computadores, né, esses desktops aqui conectado a um computador Ethernet e que se conecta também a esse roteador para depois chegar aqui no provedor de internet da instituição. Se falarmos em velocidade, né, que nós temos aqui um rótulo de 100 megabits por segundo, né, mas atualmente é comum, né, você já comprar equipamentos, isso já há muito tempo, equipamentos com conexão gigabit, né, que nós usamos extremo gigabit, que equivale a 1 gigabit por segundo de conexão. E também roteadores wireless ou computadores Ethernet que suportam, né, conexões também de 1 gigabit. Então isso é tranquilo, né? Então assim, embora existam muitos tipos de tecnologia LAN, a Ethernet, LAN vem de Local Area Network, ou seja, né, uma rede local. A Ethernet é de longe a de acesso predominante, né, nessas universidades e empresas aqui. Então, como mostrado na figura, né, os usuários utilizam um par de fios de cobre trançado que se conectam a um computador de internet. Sobre esse meio físico, né, que foi dito, o par de fios de cobre trançado, né, nós vamos estudar aí na próxima aula, tá? E o Wi-Fi, que é tão conhecido aí da gente, principalmente com a popularização, né, dos smartphones, então é muito comum hoje em dia, né, a maioria das residências contar com um celular, né? Então a forma de acesso celular é através do Wi-Fi, né? Quando você está em casa, geralmente você fala, vou até desligar meu pacote de dados, né, para poder utilizar o Wi-Fi, que geralmente você usa sem franquia, então é muito mais simples, né? E nesse caso, o Wi-Fi também, né, nós temos muito aí essa forma de conexão, né, do Wi-Fi com, né, geralmente um access point, né, ou um roteadorzinho wireless aqui, e dependendo da tecnologia desse roteador e também do smartphone, essa conexão pode chegar aí a algo em torno
de 100 megabits por segundo, tá? E muito mais que isso, né? Se nós pegarmos tecnologias mais atuais, a gente pode ter aí comunicações aí chegando na casa de 400, 500 megabits, tá? O acesso, né, essa LAN sem fio, baseado aí na tecnologia I3E 802.11, né, como é conhecido o Wi-Fi, ele está presente em todo lugar, né? Até mesmo num voo aéreo você tem ali em algumas empresas a disponibilidade de utilizar o Wi-Fi, né? Então, embora essas redes de acesso de Ethernet e Wi-Fi fossem implantadas no início, né, em ambientes corporativos, né, prevalecia esse tipo de acesso somente nas empresas ou ambientes aí educacionais, né, pouco a pouco elas se tornaram importantes, né, nas residências, como nós já dissemos, né. Essa popularização dos smartphones, né, fez com que fosse necessário você ter esse tipo de conexão dentro da sua casa, que é a conexão Wi-Fi. Então, muitas casas unem o acesso residencial banda larga, ou seja, modems a cabo, DSL, né, com a tecnologia LAN sem fio. É um custo bem acessível, né? Você já encontra esse tipo de aparelho aqui com preço comparado, né, a anos anteriores, com preço bem mais baixo. E essa rede permite, né, que os moradores tenham acesso a banda larga, né, no caso a internet, com o usuário se movimentando da cozinha para o quarto, aí você vai lá para o quintal, né, e você tem essa mobilidade, né, a palavra-chave aqui seria mobilidade. Uma outra forma de acesso sem fio é o acesso sem fio em longa distância, né. Nós estamos falando aqui do 3G, né, do LTE 4G e também 5G, né, onde nós temos dispositivos móveis, né, utilizados aí para mensagens, redes sociais, pagamentos, vídeo, áudio streaming e muito mais, né? Então aquela maquininha, quando você faz lá o seu pedido, né, do seu lanche, chega na sua casa, né, e você passa ali o cartão, aquela maquininha está utilizando aí um sistema de comunicação, né, por longa distância, né, uma comunicação sem fio e longa distância. Utilizam a mesma infraestrutura utilizada para telefonia celular, né, para enviar e receber pacotes. O usuário pode estar a alguns quilômetros da estação base, ao invés de alguns metros, igual nós temos nas nossas casas, né? Então aqui tem até uma figura aqui no canto inferior direito, onde nós temos uma estação base, né, que provê esse serviço, esse acesso 3G, 4G e também telefonia. Então nós temos aqui um carro, né, se conectando, alguns celulares, um tipo aqui de laptop, né? Então esse tipo de conexão. No caso do 4G, você tem velocidades de aproximadamente, né, 60 megabits, e o 5G promete velocidades aí bem maiores, né? Um alcance menor do que o 4G, é verdade, mas aí com possibilidade de velocidades bem maiores. Bom, pessoal, nesta aula é isso. E a próxima nós veremos sobre meios físicos. Até lá!